Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui mais uma vez para trazer mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Se você estiver no Instagram, eu peço que você deixe seu comentário, curta, compartilhe. Se você estiver no YouTube, eu peço que você também deixe seu comentário, curta, compartilhe. Se inscreva no meu canal, para que o nome de Jesus ele seja glorificado, para que o máximo de pessoas possam ser abençoadas através dessa mensagem. Então a palavra que eu vou deixar para vocês hoje, ela está no livro de 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 4. Salomão pede sabedoria. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele lugar, naquele altar, 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este tão grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei a você o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Então Salomão, ele era filho do rei Davi. O rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E Deus prometeu a Davi que o trono dele seria estabelecido para todo o sempre. E Deus, ele cumpriu a promessa que ele fez a Davi tão maravilhosamente que chegou até Jesus. Jesus, descendente de Davi, o maior rei, o rei que reinou, que reina e que reinará para sempre. Hoje ele está em seu trono, à direita de Deus. Então você pode ter certeza que se Deus ele te fez uma promessa, ele vai cumprir. Não somente da maneira que você sonha, mas muito além, porque ele vai cumprir da melhor forma que você nunca imaginou. Então, Salomão, ele era um jovem bom e que amava a Deus. Ele poderia ter pedido a Deus qualquer coisa, porque o próprio Deus falou para ele: me peça qualquer coisa que eu darei a você. Ele poderia ter pedido a Deus riqueza, fama, a morte dos seus inimigos. Ele poderia ter pedido a Deus para se casar com as mulheres mais lindas do reino, mas não. Ele preferiu colocar os desejos de Deus em primeiro lugar, porque ele sabia o quanto Deus amava aquele povo. Que desde a época de Moisés, as maravilhas que Deus fez para aquele povo, quando Deus tirou o povo do Egito, quando ele abriu o mar para o povo passar, de dia ele guiava aquele povo numa coluna de nuvem, e à noite ele iluminava, ele guiava aquele povo numa coluna de fogo. Ele não permitiu que as suas sandálias se desgastassem. Deus, ele mandou o maná para eles comerem, ele mandou aquelas aves para o povo poder comer carne.
Então Salomão, ele sabia do grande cuidado que Deus tinha para aquele povo, e ele pediu um coração sábio, cheio de discernimento, para saber governar aquele povo da melhor forma possível. E Deus, ele amou tanto o pedido de Salomão, que ele acrescentou a ele riquezas, ele deu a ele sabedoria, ele deu a Salomão muita fama, porque a palavra de Deus diz que vinham pessoas de todos os cantos para ouvir a tamanha sabedoria do rei Salomão e levavam presentes para ele. E ele foi o rei mais sábio e o rei mais rico. Então, nos dias de hoje, muitas vezes nós estamos tão preocupados em adquirir bens materiais, nós estamos tão preocupados em querer o carro do ano, o melhor celular, nós estamos tão preocupados com os nossos próprios interesses que nós muitas vezes deixamos os interesses do Senhor de lado. Nós não dedicamos tempo para fazer a obra do Senhor e isso está errado. A palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E assim aconteceu com Salomão. Quando ele colocou os interesses de Deus em primeiro lugar, Deus acrescentou a ele coisas grandes e maravilhosas. E assim somos nós. Nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos que colocar os interesses de Deus em primeiro lugar. Nós temos que nos dedicar para fazer da melhor forma a obra do Senhor. Assim como fez Salomão, nós temos que pedir a Deus sabedoria para fazer da melhor forma a obra do Senhor. A palavra de Deus diz também, lá no Salmo 37, verso 4, deleita-te no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Então nós podemos ter certeza que se nós colocarmos os interesses de Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele mesmo vai nos acrescentar tudo aquilo que nós pedimos e que nós sonhamos, porque Deus, Ele sabe das nossas necessidades e Ele é bom, Ele quer dar coisas boas aos seus filhos. E é como eu sempre falo, nós só vamos encontrar a verdadeira paz, a paz que excede todo o entendimento, a verdadeira felicidade, fazendo a vontade de Deus, irmão. Não tem nada melhor do que você viver a vontade de Deus para a sua vida. Então, volte a buscar, volte a fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele te chamou. Se Ele te deu um dom, coloque esse dom em prática, porque talvez você se sente incapaz, você pensa, será que eu vou dar conta? Será que eu tenho a mesma capacidade? Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, se Ele te escolheu, porque Deus, Ele escolheu a todos nós, desde o ventre da nossa mãe, e Ele chamou a todos nós para fazer a vontade dEle aqui na terra. E se Ele te chamou, Ele mesmo vai te capacitar. Pouco a pouco, Ele vai te dando discernimento, Ele vai te dando sabedoria para você cumprir da melhor forma a vontade dEle. E quando você coloca, tem uma amiga que ela sempre me fala, eu quero sonhar os mesmos sonhos de Deus para a minha vida. Então nós temos que pedir a Deus para Ele nos ajudar a sonhar os mesmos sonhos dEle para a nossa vida, porque só assim nós vamos encontrar a verdadeira felicidade e Ele vai nos acrescentar uma vida de prosperidade e da verdadeira felicidade. Então, para terminar, o Senhor manda te dizer, volte a cumprir a minha vontade, volte a colocar em prática aquele dom que eu te dei e que você está deixando ele adormecido. Volte para o Senhor enquanto há tempo. Então, irmãos, agora eu vou fazer uma oração
Papai querido, muito obrigada, porque até aqui o Senhor me sustentou. Obrigada porque o Senhor me deu sabedoria para eu estar aqui mais uma vez pregando a tua palavra. Eu te peço, Jesus, que o Senhor nos desperta, nos dá sabedoria para nós cumprirmos da melhor forma a vontade do Senhor para a nossa vida e que o Senhor possa nos acrescentar os nossos sonhos, os nossos desejos. Pai, abençoa a cada um que ouviu essa mensagem até agora, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa proteger de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus, assim eu te peço. Muito obrigada e fica com Deus.